Alguns amigos têm me cobrado um posicionamento acerca da decisão do STF de libertar todos os presos que estão presos por decisão judicial de segunda instância. O que eu vou dizer? Se você gosta do nosso trabalho, por favor, compartilhe esse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, por favor, dê um like. É a forma que você tem de nos ajudar a crescer e manter o trabalho de informação, análises e críticas da situação política da cidade, do estado e do Brasil. Para começar, é importante que você entenda que o Supremo Tribunal Federal libertou o Lula e toda uma camarilha de criminosos condenados em primeira e segunda instância. Isso não significa que ele inocentou. Lula continua condenado, continua impossibilitado de ser candidato, de votar e ser votado. Lula não tem os plenos direitos políticos. E isso porque ele é um criminoso condenado pela justiça. O fato de estar em liberdade se deve a uma mudança de posição do Supremo Tribunal Federal. E antes que os idiotas comecem a dizer, mas cumpriu a Constituição, ali estava dizendo que... Ô imbecil, deixa eu te falar uma coisa, não estava em discussão a Constituição Federal porque a Constituição não se discute anta. O que estava em discussão, o que estava sendo discutido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal é a aplicação de um código do CPP, se esse código estava de acordo com a Constituição. São coisas diferentes, mas que os petistas têm dificuldade em entender, porque os petistas têm dificuldade em entender o óbvio. Aliás, não é só os petistas, não. Toda a esquerda brasileira corrupta, canalha e ladra tem dificuldade de compreender coisas óbvias. Eu já havia gravado um vídeo aqui no canal, e vocês devem se lembrar, dizendo que o governo Bolsonaro tinha acabado. E acabou por quê? Porque Bolsonaro propôs, como forma de governo, romper com o sistema político que domina o Brasil desde a época de Pedro Álvares Cabral. Aliás, o primeiro foi Pedro Vaz de Caminha, que mandou a carta lá para o rei de Portugal pedindo emprego para o seu parente. O presidente Jair Messias Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro não podem fazer absolutamente nada, porque eles integram o poder executivo. E quem decidiu pela soltura do Lula foi o poder judiciário. Quem governa o país é o poder executivo, quem tem mais poderes no país é o poder legislativo, e quem faz a balança, por isso o símbolo é uma balança, quem faz a balança entre os dois poderes é o judiciário. Portanto, uma decisão do judiciário não pode ser mudada, não pode ser alterada, não pode sofrer nenhuma interferência de um outro poder, como, por exemplo, o executivo, onde estão Bolsonaro e Sérgio Moro. Quem poderia mudar seria o legislativo através de ou investiga os juízes para saber as motivações que levam a mudar a interpretação da Constituição e das leis no Brasil, ou então cria novas leis que o judiciário é obrigado a colocar em prática. A questão é que a Constituição brasileira é extremamente superficial. Embora seja enorme, ela não é taxativa em quase nenhum dos seus artigos. Por isso, deixa a interpretação a cargo do Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal é quem analisa se uma lei é constitucional ou não. É isso que se discutiu para soltar Lula. A lei que está lá no CPP, que diz que ninguém pode ser preso até o transitar em julgado, se ela é de acordo com a Constituição. Isso foi o julgamento do STF. E é engraçado você observar que apenas um ministro mudou o seu posicionamento. Em 2013, quando foi implantado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a prisão em segunda instância tinha validade,
De lá para cá, sempre se manteve o entendimento de que a prisão em segunda instância era sim legal. E agora o Supremo entendeu que não é legal. E o que aconteceu para essa mudança? Um ministro chamado Gilmar Mendes, aquele que liberta todos os bandidos, corruptos, ladrões, todo tipo de criminalidade sob a caneta de Gilmar Mendes é relevado. Esse juiz entendeu mudar de posição e passou a entender que a prisão em segunda instância não era mais legal, embora antes o seu próprio entendimento foi de que era legal. Também é importante observar que a decisão do Supremo reserva 6 votos para os que são favoráveis à opinião de que a prisão em segunda instância não pode ser feita, mas 5 ministros dos 11, 6 a favor, 5 contra. 5 ministros entendem que sim, a prisão em segunda instância é legal. O tema é tão delicado que se os próprios juristas, que na teoria do STF deveriam ter ilimado saber jurídico, se divide em um grupo tão apertado e tão próximo de 6 a 5, tanto a favor de um lado quanto a favor de outro, é um tema delicado. Por isso, opinar sobre esse tema é bem complicado. É preciso muito conhecimento jurídico. Eu, particularmente, não tenho tanto conhecimento jurídico, mas conheço um pouquinho de Brasil. E desde 1940, a prisão em segunda instância sempre foi normal no Brasil. Isso se manteve lá desde os anos 40, anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000, até que começaram a ser presos os colarinhos brancos, os altos dirigentes do país. Quando a investigação chegou a eles, aí alguém falou, olha, mas precisamos discutir essa lei que é normal desde 1940. Interessante, não é mesmo? E por que o ministro Gilmar Mendes mudou de opinião? Evidentemente, porque ele descobriu que a Lava Jato estava chegando nele. Alguns procuradores, principalmente o Deltan Dallagnol, estava começando a querer investigar o próprio Gilmar Mendes e o porquê dessa atuação no Supremo de libertar tudo quanto é bandido, criminoso e corrupto desse país. Vossa Excelência não tem questão alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país. Sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Isso deixou o Gilmar Mendes irado, indignado. E a sua intenção é acabar com a Lava Jato e com tudo que a Lava Jato representa. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público? Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não... se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. E é muito simples você chegar nessa conclusão. Basta pegar o histórico do Gilmar Mendes e basta pegar o histórico do Lava Jato. O histórico do Gilmar Mendes diz que ele liberta tudo e a todos com base na legalidade. Mentiroso, safado, cretino, ordinário, bandido de toga. Gilmar Mendes liberta por interesse político, único e exclusivamente. E é interessante você observar por que eu disse que o governo Jair Bolsonaro acabou. E disse isso há 4 ou 5 meses atrás. Jair Bolsonaro mexeu com a estrutura do sistema. Ele mexeu com a estrutura da imprensa no Brasil. Ele ataca e é atacado, né? Ele ataca porque é atacado por TV Globo, que faz um jornalismo sujo, um jornalismo calhorda, um jornalismo de bandidos,
contra o governo Jair Bolsonaro. O mesmo jornalismo que é praticado pelo jornal Estado de São Paulo, pela Folha de São Paulo, pela revista Fórum, pela revista Veja. Esses veículos de comunicação se sentiram ultrajados, todos eles comandados por esquerdopatas, todos eles escritos por esquerdopatas, se sentiram incomodados com a vitória de Jair Bolsonaro e fazem ataques sistemáticos ao governo com mentiras. Vocês se lembram? Começou lá atrás com a Folha de São Paulo dizendo que tinha provas de que empresas impulsionaram fake news de Bolsonaro. Tudo mentira, não provaram nada até hoje. Aí vem a questão do Queiroz, vem a questão da Marielle, vem a questão do fogo na Amazônia, agora do óleo, enfim, são tantas questões. E outra, é muito simples fazer jornalismo parcial. Para quem não entende, e eu conheço bem do assunto, é só você pegar os detalhes e esquecer o principal. A técnica é essa, você esquece o principal e se apega a detalhes. Então, se o governo Bolsonaro faz uma ação boa, que é macro, como, por exemplo, reduzir as taxas de juros, você esconde essa notícia e dá destaque a uma declaração ou a um Twitter do filho do Bolsonaro, por exemplo. É uma técnica antiga, uma técnica furada e uma técnica calhorda de se fazer jornalismo, o que é feito pela Globo, Veja, Folha, Estadão, Fórum e outras, Carta Capital e outras revistas dos esquerdopatas. Além disso, Jair Bolsonaro mexeu com o sistema político, ou seja, acabou a troca, né? O PT implantou o mensalão, vocês se lembram do mensalão, né? E de toda a decisão jurídica do ministro Joaquim Barbosa, lá no STF na época. Inclusive ele renunciou ao cargo de ministro justamente por enxergar, por antever que uma maioria de conveniência iria derrubar todo o trabalho que eles estavam fazendo. Uma maioria de circunstância formada sob medida para lançar por terra todo um trabalho primoroso. É a isso que nós acabamos de assistir. Inventou-se inicialmente um recurso regimental totalmente à margem da lei, com o objetivo específico de anular, de reduzir a nada um trabalho que fora feito. Sinto-me autorizado a alertar a nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo, porque essa maioria de circunstâncias tem todo o tempo a seu favor para continuar na sua sanha reformadora. Uma das formas que mais fácil se faz corrupção no Brasil são através das emendas parlamentares. As emendas parlamentares destinadas aos estados e municípios, lá em Brasília. Por isso que os deputados, por exemplo, são capazes e têm a capacidade canalha, a capacidade bandida, a capacidade sem vergonha de bloquear, por exemplo, a votação da reforma da Previdência, pedindo que se libere as emendas parlamentares, porque as emendas parlamentares são as principais fontes de corrupção nesse país. Como Bolsonaro acabou com isso, passou a ser atacado, inclusive por pessoas que se elegeram ao seu lado, dizendo que acreditavam no governo Bolsonaro. Mentira. O ator pornô, né, e gay, nas horas vagas, o senhor Alexandre Frota, nada contra os gays, ele só deveria assumir sua condição. O Alexandre Frota, Joyce Hasselman, delegado Valdir e tantos outros lá no governo que, não tendo condições de morder, se viraram contra Bolsonaro. E ao colocar Sérgio Moro como ministro da Justiça, ele provocou a ira, a inveja, ele provocou os mais primitivos instintos de ódio nos membros do Supremo Tribunal Federal, principalmente quando declarou que o próximo ministro do STF poderia ser Sérgio Moro. Porque se trata de decisões bem elaboradas, porque se esse sujeito fala com Deus, aqui ninguém me dá lição nessa área. Como Sérgio Moro ganhou muita visibilidade e tem o apoio do Brasil inteiro, praticamente do Brasil inteiro, exceção aos petistas, comunistas e lulometralhas,
Sérgio Moro tem o apoio de praticamente toda a nação brasileira. E com isso, ele causou inveja nos ministros do STF. E com isso, o STF passou a atacar todas as medidas que vieram do Jair Bolsonaro, da presidência da República, do Poder Executivo. Eles derrubam decreto, derrubam portaria, derrubam tudo que podem. E a outra forma é libertar aquelas pessoas que o Bolsonaro criticava e que toda a nação brasileira sabe tratar-se de corruptos. Por isso, este movimento de soltar Lula, soltar Dirceu, enfim, soltar toda a curriola política corrupta do Brasil, porque eles querem dar uma mensagem a Bolsonaro dizendo: não indique Sérgio Moro para o STF. Quem trabalha com Sérgio Moro tem a nossa oposição. É basicamente isso o recado que eles estão dando. Por todos esses fatores, o enfrentamento com a imprensa, com o Congresso e com o Poder Judiciário fizeram com que o governo de Jair Bolsonaro esteja praticamente inviabilizado. Ele não tem um apoio na imprensa, que só o ataca diuturnamente de maneira suja, que a gente chama de esgotosfera da notícia. Ele tem a oposição do Congresso Nacional, via Rodrigo Maia, via Davi Alcolumbre e outros corruptos canalhas que formam a maioria do Senado e do Congresso e da Câmara dos Deputados, e tem a oposição por inveja, porque se sentiu ultrajada com a atuação de um juiz de primeira instância, guindado ao cargo de ministro da Justiça e que tem o apoio da população brasileira. E o Judiciário quer com isso derrotar no governo Bolsonaro. Com a oposição da imprensa, do Congresso e do Judiciário, Bolsonaro vê cair a cada dia qualquer medida que coloque em prática como governante. É essa estrutura que o PT corrompeu e comprou quando estava no governo. Por isso, dentro desses órgãos que eu citei, imprensa, judiciário e Congresso, o PT tem tanto apoio, as esquerdas têm tanto apoio, o PSOL, que é um partido de assassinos, que é um partido de bandidos, de canalhas, de vagabundos, de sem vergonha, fica fazendo o que faz, como Jean Willis, Davi Miranda, Adélio Bispo e outros canalhas, Jandira Fegali, que acho que é do PCdoB, Jandira Fegali, mas é tudo da mesma curriola, PCdoB, PDT, PT, é a curriola dos corruptos, dos esquerdopatas corruptos, ordinários e safados que estão destruindo o Brasil. Aliás, já destruíram. Não adianta povo na rua, não adianta manifestação, não adianta. Vou repetir para que você, meu filho, entenda de uma vez por todas. Eles não têm medo de povo nas ruas. Eles não têm medo. Gilmar Mendes, Toffoli, Marco Aurélio de Mello, eles riem da cara de vocês que vão para as ruas se manifestar. Eles não têm medo, eles zombam de você, porque eles se consideram os donos do país. Eles se consideram acima de todos nós. Eles se consideram mais cidadãos do que os outros. Lembra que o Lewandowski mandou prender um passageiro dentro do avião porque filmou e falou umas verdades para ele? É isso que eles são, é isso que eles pensam, se acham os donos do Brasil. Essa corriola de corruptos, de canalhas, de ordinários, de safados, de salafrários. Eles destruindo o Brasil contra o governo de Jair Bolsonaro. Portanto, meu amigo, o governo de Jair Bolsonaro acabou. Nós estamos entregues à bandidagem, nós estamos entregues à corrupção. E o Lula já está na rua dizendo que o Bolsonaro não pode governar para o miliciano. Quem governa para miliciano é você, ordinário, safado, canalha, bandido do Lula. Você é quem governa para os milicianos do PT, da esquerda corrupta e dos países ditadores como Bolívia, Venezuela, Coreia, Irã. É você quem governa para esses corruptos internacionais. Você é o bandido Lula, Luiz Inácio da Silva, o Lula, o bandido maior de toda a história da humanidade.